Aí, saúde, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Estamos ao vivo, mais uma live para louvar e engrandecer o nome do Senhor, tá? Hoje é Papo de Crente, hoje é na roda dos esclarecedores, né? A palavra de Deus diz para a gente não andar na roda dos... E me fugiu agora. Esclarecedores. Mas essa roda aqui você pode andar, porque aqui é a roda dos esclarecedores. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O pastor Cláudio vai estar fazendo oração e eu vou estar entrando no texto que a gente vai analisar hoje, que é Lucas, para vocês já ir preparando aí, capítulo de número 13, a partir do verso de número 10. Amém. Pastor Cláudio. Paz a todos os irmãos também. Que nome bacana, hein? Roda dos Esclarecedores. Gostei muito quando vi a proposta e bem bacana mesmo. Chama a atenção, né? E, amém. Vamos orar ao Senhor, que eu creio que tem muita coisa boa aí para a gente falar aí durante esse papo de crente que gostoso. Mais uma vez com os irmãos aí. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Deus, mais uma vez, nos colocando em total disposição do Teu Santo Espírito. Jamais o intuito aqui, Deus, é trazer nenhum tipo de sabedoria humana em querer trazer uma convicção de que somos melhores do que ninguém, do que alguém, pois somos apenas aprendizes e aprendizes do Teu Santo Espírito Santo. E o momento é que nós temos que estar, ó Deus, em completa submissão ao Teu Santo Espírito, entendendo, ó Deus, que nós vamos passar uma eternidade tentando conhecer o Senhor e ainda assim não vamos alcançar total e completa compreensão, porque o Senhor é eterno. Por isso, Deus, ai do homem que disser, já conheço tudo, sei tudo, porque uma pobre e miserável alma é aquele que diz que já alcançou todo o conhecimento. Por isso, Deus, estamos reunidos aqui, eu e teu filho e os demais que irão estar conosco, para crescermos na graça, no conhecimento. Temos certeza de uma coisa, Deus, que por mais que eu e o teu filho aqui, através do Espírito Santo, viemos a esmiuçar muita coisa a respeito dessa palavra, mas os teus filhos e filhas que irão nos ouvir, que irão assistir essa live, terão muitas outras coisas a acrescentar e também serão do teu Santo Espírito. Por isso, temos a certeza de que enquanto falaremos aqui, enquanto o teu Espírito Santo nos usar aqui, nós não poderemos ouvir os teus filhos, mas tenho certeza de que eles também estarão alcançando muitas coisas além do que vamos falar aqui, porque é assim que a tua palavra faz. Por isso, Deus, venha sobre nós, esclareça, abra a nossa mente e o nosso coração para aprendermos mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Prossegue aí com o texto. Glória a Deus. Lucas capítulo 13. A partir do verso 10. Ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar dessa prisão, no dia de sábado, essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha preso? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas
gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Eu quero começar, pastor Cláudio, citando o final, que é o nosso objetivo aqui, não só com essa live, mas com todas que a gente faz, e acho até que também nas nossas igrejas, em tudo que a gente faz para o Senhor, nosso objetivo é esse aqui, é que os adversários do Senhor Jesus fiquem envergonhados, bem, e que o nome do Senhor seja exaltado. Então, a nossa finalidade é sempre essa, como o pastor Cláudio falou na oração, não é demonstrar que conhece mais que alguém, demonstrar que sabe mais alguma coisa, que é seu isso, seu doutor, como costuma dizer o meu pastor Marcos, seu doutor, nada disso. É nós estarmos lutando para quê? Para que os inimigos do Senhor Jesus sejam envergonhados e que o nome dele seja glorificado. Amém? Eu quero fazer hoje diferente, um pouco diferente, pastor Cláudio. Vou passar para o pastor Cláudio dar uma pincelada no texto, e depois eu queria, como o nome propõe, Roda dos Esclarecedores, eu queria esclarecer algumas coisas com o pastor, ao lado do pastor. Então, primeiro eu vou deixar o pastor, entendeu? Dar aquela pincelada no texto, e depois nós vamos esclarecendo algumas coisas que vão acontecendo aqui nesse texto, e aquilo que o pastor quiser, né, colocar além, fica à vontade também, em nome de Jesus. Vai lá. Amém, amém. É como eu disse na oração, né? Por mais que nós possamos esmiuçar aqui o texto e trazer as linhas aqui de comentários, a palavra do Senhor é muito rica. E foi de propósito que eu falei na oração, de que aqueles que nos assistem, assim como nós também assistimos algumas pregações, né, dentro da igreja, né, ou palestras, sempre ali você pega e fala assim, poxa, nesse ponto aqui eu enxerguei isso aqui, ou aquilo ali, né, eu colocaria isso aqui. Isso não quer dizer que foi deixado de acrescentar pelo irmão aquilo que você está alcançando. Isso quer dizer que Deus está te mostrando que a tua palavra é rica e que você também, através do Espírito Santo, é capaz de alcançar coisas grandes através dela. Porque o Evangelho de Cristo não é algo engessado, apesar de ser uma palavra que ela não muda. Quem muda são os homens, mas ela alcança diversas vertentes para que nós possamos ver e se cumprir em nós a palavra que diz assim, convertei-vos pela multiforme graça de Cristo, né? Então, são multiformas que a graça de Cristo alcança. E eu estou falando de multiforme graça, não comparando com essa hipergraça, que está totalmente fora da graça, né? Porque hoje não quero nem entrar nessa linha, porque senão a gente vai sair um pouco do propósito aqui, né? Então, multiforme graça não se pode confundir com essa hipergraça que foi colocada onde se pode tudo é válido e por aí vai, e aí começa um show de heresias e vamos embora, né? Mas nós vamos falar algo aqui precioso, que esse texto ele é muito rico em muitas coisas, né? O texto, eu vou falar só uma partezinha aqui de algumas coisas, depois eu vou passar a bola aí para o presbítero, porque eu tenho uma outra linha também aqui para dar uma continuidade depois. Mas esse texto é muito atual, tá, irmãos? Gostaria de frisar que a minha linha que eu vou levar aqui nesse bate-papo aqui é trazendo essa passagem aqui para uma atualidade muito forte que nós estamos vivendo, tá? Estamos vivendo muito forte isso diante do que nós vamos falar aqui, dessa passagem aqui, você vai entender que essa comparação, ela realmente está dentro daquilo que está sendo falado aqui para os dias de hoje. O texto começa assim, e ensinavam no sábado em uma das sinagogas. Se você olhar o histórico da caminhada de Jesus ali, Jesus, quando passa a ser conhecido, e quando passa a ser uma ameaça para as autoridades, né, que estavam diante das sinagogas ali,
ao qual pensavam que Jesus veio para destronar eles e tomar o lugar deles. E, na verdade, Jesus veio para se cumprir a palavra que eles mesmos tinham conhecimento. Mas o egoísmo, a altivez, a soberba daqueles homens, sabendo eles quem era Jesus e sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Não se engane, os fariseus e os escribas sabiam quem Jesus era o Filho de Deus. Pastor, me prova isso. Provo. Qual foi o príncipe da sinagoga que foi ter com Jesus à noite? Foi quem? Nicodemos. Concorda? Não é isso, presbítero? O que Nicodemos disse para Jesus? Nicodemos fazia parte de toda aquela autoridade na sinagoga, junto com Anás, Caifás, Anás e os demais escribas e fariseus, né, os saduceus, toda aquela linha de frente que estava no comando da religião e da lei na época. A declaração de Nicodemos, isso é importante a gente esclarecer aqui, para o que vai ser falado, é a seguinte: Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Cristo. Opa, ele não trouxe uma declaração particular, dizendo assim, eu sei que tu és o Cristo. Não, nós sabemos. Então, o que ele está dizendo? Tem uma conversa lá dentro de que dá um reconhecimento de que é o Senhor é o Messias. Mas não vai haver aceitação. Então, o Espírito Santo é cuidadoso em dizer o seguinte: ele ensinava no sábado em uma das sinagogas. Por isso que eu cheguei nesse assunto de reconhecimento. Porque nem todas as sinagogas mais aceitavam a presença de Jesus para ensinar. Algumas portas já tinham se fechado, né? Os sacerdotes da época já estavam botando algumas sinagogas em alerta para que, se Jesus chegasse ali, ele não era recebido. Entendeu? Para fazer a leitura da Torá, enfim, né? Do Pentateuco. Então, quando o Espírito Santo diz assim, ele estava em uma das sinagogas, está dizendo no sentido também de algumas poucas que os aceitavam. E, infelizmente, irmãos, isso é muito atual. Porque nos dias de hoje, nem todas as igrejas, Jesus Cristo está tendo oportunidade de estar. A Bíblia diz o quê? Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se ele está à porta e bate, ele está onde? Ele está do lado de fora. E como que o rei, o dono, está do lado de fora, se a casa é dele? Ele tem que ser convidado ou nós que temos que ser convidados para grandes bodas, né? Então, fica bem claro isso. E a segunda parte, irmãos, que eu quero colocar aqui, é que nós estamos falando de uma pessoa que ela tem uma afinidade com o culto. Essa mulher, ela, há 18 anos, a Bíblia declara uma atrofiação na sua coluna vertebral. Até então, se entende que era uma doença física, né? Há 18 anos, estão todo mundo observando isso. E eu já estou quase entrando no final aqui, mas eu não estou aguentando segurar. Então se entende isso aí, mas eu quero passar um detalhe aqui para os irmãos. Nós estamos falando de uma pessoa que é temente a Deus. Nós estamos falando de uma mulher que ela está indo com as suas limitações para um lugar onde ela enxerga como um lugar de esperança, para um lugar onde ela entende que ali é ministrado a palavra daquele que pode todas as coisas, e ali é o lugar onde Yahvé deveria ser exaltado e fazer as suas operações de milagres. Só que esse Apocalipse 3:20 está se cumprindo também nesse tempo. Não foi só no tempo do Apocalipse, não é só no tempo de hoje. Quando Jesus vai exortar a igreja de Laodiceia. Também estava acontecendo naquela época.
A mesma coisa. Deus do lado de fora da porta e os sacerdotes do lado de dentro. Com o seu fermento, que o próprio Jesus disse que o fermento dos fariseus estava lá, e os discípulos têm que se acautelar, ele já dá essa informação que ali tudo é fermentado, e um dos fermentos está lá na murmuração, no final da história, quando diz assim, não tem todos os dias da semana e tinha que curar essa mulher logo no sábado. Que hipocrisia. Ou nem um raio na cabeça de um camarada desse para cair, né, gente? Só brincando aqui, né? Só pela hipocrisia dele, né? Porque a lei de Moisés, que eu saiba, não proíbe de curar no sábado, né? Mas a fermentação já estava ali sendo feita. Ou seja, olha para os seus próprios objetivos, para a sua hipocrisia, sua altivez, e anula o amor ao próximo, né? Então pense no tipo de culto que era aquilo ali. Pense no tipo de templo que aquela mulher está frequentando. Uma alma que precisa de uma operação de milagre está frequentando um açougue, onde só tem carne, né? Então essa mulher, ela, mesmo assim, ela entende uma coisa, que a afinidade que ela tem com Deus é entre ela e Deus. Ela é vítima de uma opressão, e você vai entender que essa mulher, ela não está possessa, irmãos. Ali não é um caso de possessão, é um caso de opressão, ao qual espíritos de enfermidades estão oprimindo ela, a ponto de trazer uma enfermidade que vai atrofiar, né, seu corpo. Ela vai andar toda desconfigurada, toda encurvada, como a Bíblia diz, e durante anos. E não tem ninguém ali com um discernimento para enxergar o que está acontecendo. E é muita coisa para se falar sobre isso. Não sei se eu continuo aqui ou se eu passo a bola agora, porque eu quero tecer alguma coisa, vou continuar então. Porque veja bem, irmãos, é muito atual isso. É muito atual. Nós estamos vivendo momentos em que um homem parece que ele quer viver a evidência dentro da casa de Deus e tirar toda a evidência do Espírito Santo, né? Então, hoje nós olhamos, você que está nos assistindo sabe muito bem, basta olhar a internet aí, as heresias, pessoas que colocam outdoor dizendo, vem em mim que eu sou o profeta, eu resolvo, eu faço, eu aconteço, sendo que essa palavra eu não compete a crente. O crente não pode usar singular. Ovelha não usa a palavra no mundo espiritual no singular. Para a ovelha, aprende uma coisa, irmãos, vamos aprender juntos. Quando nós fomos, nós, não é quando eu fui, a não ser quando você conta um testemunho da sua conversão. Eu me converti, eu. Mas quando se diz qualquer coisa em âmbito espiritual sobre operações que foi beneficiado alguém, nós. Quando nós fomos chamados pelo Senhor, tudo que acontece, seja quando nós somos usados, é honra e glória para Deus e benefício para o corpo de Cristo. O eu, a palavra eu posso, eu faço, eu sou, só compete ao Senhor Jesus. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo. Deus, quando manda Moisés liderar o povo, se perguntar quem te enviou, diga-se, eu sou o que sou. Diga, o eu sou te enviou. E acabou, porque ele é. Então, eu não sei de onde essas pessoas conseguem apontar para si mesmo, evidenciar a si mesmo como alguém que é superior à evidência do Espírito Santo.
É por isso que Paulo diz assim para a igreja de Coríntios: vocês estão querendo que eu vou aí com vara ou com cajado? Porque um diz eu sou, já está farto, né? Um diz eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E o negócio está dividido aí e o Espírito Santo está do lado de fora. Fecha a porta para o Espírito Santo, porque já sabe tudo, porque aqui tem os dons estão todos aqui. Então nós agora dominamos, o Espírito Santo já nos ensinou tudo, agora ele está dispensado. Quando a gente precisar dele, quem sabe a gente chama. E aí, hoje nós enfrentamos essa loucura dos homens, de chamar para si mesmo uma responsabilidade que ele não pode carregar. De chamar a glória e a honra para ele. Por isso que pessoas como esta mulher têm vivido uma vida sofrida dentro das igrejas, porque uma coisa está faltando em muitos lugares, chamada discernimento de espírito. Uma mulher que 12 anos cultua dentro de um lugar e ninguém enxerga ela, porque dá-se ela como alguém que sofreu uma atrofiação, ninguém tem visão espiritual, e sabe quem está cultuando com ela ali? Um monte de espírito maligno. Tudo juntinho com ela, indo, escoltando ela para o culto. Por quê? Por que está acontecendo isso, irmãos? Porque Jesus não está ali. Se Jesus não está dentro da casa, não tem discernimento. Se Jesus não está dentro da casa, não tem o Espírito. Porque a carne, quando ela toma conta do ambiente, o Espírito é isolado, ele se retira. Irmãos, entenda uma coisa, o Espírito Santo é educado. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Quem não é educado é Satanás. Ele arromba a porta, é intrometido, é enxerido e entra onde ele não deve entrar. O Espírito Santo não. Se o homem não quer que ele faça parte, ele deixa você viver a sua vida. E ali aqueles homens dispensaram toda a graça. E agora eles são os líderes. Eles estão acima da palavra de Deus. E a alma que necessita da misericórdia não alcança. Mas aí entra Jesus, e o que vai acontecer quando Jesus toma conta do ambiente? Porque Jesus tem compromisso com o fiel. O espírito maligno não pode ficar. A enfermidade não vai ficar. E Jesus vai dar um banho de discernimento de espírito. Jesus já chega quando olha para aquela mulher, eu fico pensando Jesus olhando e dizendo assim, todo mundo tem nome, todo mundo aqui tem cargo, todo mundo aqui tem posição, todo mundo aqui é respeitado como autoridade, mas ninguém tem amor ao próximo e nem discernimento do espírito. Então aqui não tem nada. Cultua com carne, cultua com treva, cultua com espírito imundo, e sai, faz a tua parte, né, que se convém, e vai embora e continua todo mundo vivendo a mesma vida. Irmãos, não tem como. Não tem como viver o evangelho e você continuar sendo a mesma pessoa. Não tem como eu viver um evangelho e continuar encurvado e vivendo debaixo de opressão. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Certa vez, presbítero, um camarada chegou e disse assim, teve a ousadia, né? Mas aí vai quebrar a cara que ele vai tomar a ripada logo, né? Com a heresia. Disse assim, eu tenho 20 anos de evangelho. Quando você fala tempo assim, fica vomitando essas coisas, você já vê que vai sair heresia, né? Quem vai viver uma eternidade tá contando tempo de casa, rapaz, para ficar conversando. Eu tenho 20 anos de evangelho. E essa invenção de vocês aí, que Satanás existe, Satanás não existe mais, não. Satanás nunca existiu, não. Isso é... Eu falei, então tá certo, irmão. Você tem 20 anos de nada, porque Jesus também não existe. Não, rapaz, Jesus existe. Eu falei, não existe nada, rapaz. Você tem certeza que o diabo não existe? Ele falou, tenho, rapaz. Isso tudo acontece na vida da gente porque são consequências da vida. Teologia da consequência.
Aí eu falei, é mesmo, rapaz? Não existe opressão, nada, nada, nada. É consequência mesmo. É, porque o diabo não existe. Então eu falei, então, rapaz, você está indo fazer o que na igreja? Que Jesus também não existe. Ele falou, mas como assim? Eu falei, porque a Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo, então ele não veio. Você está entendendo, irmão, como é que as pessoas estão 20 anos dentro de uma igreja e tem coragem de desaguar isso? 20 anos sem aprender nada. Porque ninguém ensinou nada. Ensinou, né? Tudo errado. 20 anos batendo carteira, batendo ponto dentro de igreja, porque não está entendendo. Então, quando Jesus chega naquele lugar ali, é o dia em que ele vai pela misericórdia, pela essa mulher. É um encontro pessoal que está sendo marcado ali. E aí, quando ele olha para aquela mulher, ele já viu tudo. Você reparou uma coisa, presbítero, que ele não repreende o espírito? Ele só diz assim, está curada a mulher, e bota a mão na cabeça dela e ela volta ao normal? Você sabe por que ele não... Duas coisas eu quero chamar a atenção e eu vou passar para você, depois a gente vai fazer um comentário aqui, outro mais para frente, senão não vou me prolongar muito, que você sabe como é que é, né? Começa a falar, vai embora, né? Duas coisas ali. Existem duas passagens na Bíblia que não houve uma intercessão. É a viúva de Naim, né? Não há um clamor, né? Não há um pedido, uma súplica, e houve a ressuscitação do filho, e essa mulher. E essa mulher, ela está ali também, não houve um clamor, né? Enfim, então essas duas passagens ficam registradas assim. Mas, logicamente, que há uma explicação, né? Porque senão Jeremias 33:3 cai por terra, né? Porque diz, clama a mim e responder-te-ei, então nós devemos clamar, né? Pede também, Mateus lá diz, pede e receberás, né? Então nós temos que pedir. Então para não haver uma contradição, a gente tem que explicar que a viúva de Naim, Jesus vai chegar ali, mesmo que não haja nenhum obrigado, né? Não haja nenhuma palavra daquela mulher, ali está se cumprindo uma palavra, um mandamento. Porque quando Jesus diz assim, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, nós estamos aprendendo Bíblia aqui, então Jesus veio cumprir toda a vontade do Pai e o seu mandamento. E qual é um dos mandamentos de Deus? Pai dos órfãos e juiz das viúvas. Então aquela mulher é uma viúva. Então Jesus, como o advogado, que está lá, né? Filhinhos, vocês têm pecado, tens um advogado que é Jesus Cristo, o Senhor. O advogado atende ao pedido do juiz que bateu o martelo na eternidade em favor daquela viúva e ele vai cumprir a palavra. É gostoso, né? Quando a palavra explica ela, né? Isso é maravilhoso. Para quem gosta da palavra, é ótimo. E aquela mulher ali, eu creio que também está dentro dessa linha aí, né? Da misericórdia de Deus. Então, assim, e a outra questão é que aonde Jesus chega, irmão, o Espírito, só de ver a presença de Jesus, o Espírito maligno, ele já sabe que não há como dividir lugar. Lê lá, vem Gadara, ele não abre a boca e ele já começa, ei, não é chegada a nossa hora, e aquela conversa aiada, fiada, e aí o que ele fala? Cala a boca, quieta. E aí, para mim encerrar aqui e já passar, porque senão vai longe, um outro detalhe que eu quero dizer irmão, pega essa passagem de Gadara ali e compara Jesus já mandando o Espírito calar a boca, ficar quieto, e eles estão preocupados porque está na hora dele, pensando que chegou, o boleto chegou, né? Ó, nosso boleto venceu, e não tinha vencido ainda não, mas já está lá registrado, tem data, tá? Pecado, rebeldia, tudo gera boleto, tá, irmãos? Pecado, rebeldia, então, gera boleto de 50 folhas, aquele grossinho assim, ó, que é um carnezinho. E não tem jeito não, tá? Uma hora a fatura chega, tá, filho? Não tem jeito não, é uma notícia ruim que eu quero dar, principalmente quando nós pegamos a semente e não pedimos a ajuda de Deus aonde plantar,
e depois queremos que ele resolva a colheita, né? Aí não vai resolver, não. Então, o que acontece? Não tem que ficar entrevistando, não, filho. Lugar de templo de Deus, demônio sai para que Deus ocupe o seu lugar que é de direito. Igreja não é lugar de entrevistar diabo, demônio, anjo caído, não é nada disso, não. De onde você veio? Quem você é? Qual é a sua raiz? Irmão, não é nem para estar ali. Identificou? Bota para correr em nome de Jesus e continua o culto, porque ele só está fazendo perder tempo. Então é isso que Jesus fez ali. Quando o espírito maligno de opressão já viu aquela mulher, já colocou fora. Somente Jesus fala nada, ele já sabia que a derrota é iminente. Aí ele diz assim, agora você pode se desencurva aí, minha filha, que você já está na bênção aqui, ninguém está vendo nada, mas eu já vi tudo. Deixaram eu agir na casa, tem cura. Se deixar Jesus agir, tem cura. Se deixar Jesus agir, ele endireita o caráter. Quem rouba, não rouba mais. Quem rouba, enfim, ele chega para resolver o negócio. Depois a gente desce mais uma coisa aqui. Quero que o presbítero faça o comentário dele também, em nome de Jesus. Vai lá, meu irmão. Não, amém. É dentro desse contexto mesmo. Aonde Jesus, né, está, há um diferencial. Ou tem que haver um diferencial. Né? Aquela mulher sofreu 18 anos porque Jesus não estava ali. Agora, o interessante é como que muitas vezes a gente vai... Eu não vou falar do que o pastor já falou. Então, a gente vai daqui para frente para a gente não perder tempo. O que acontece? Olha que interessante. Às vezes a gente vai para um culto achando que é só mais um culto. Sabe? Você vai encorvado e você acha que tu vai voltar encorvado. Entendeu? Você vai com certas preocupações, você vai com, né, com coisas na sua vida que precisam ser libertas, perdão que precisa ser liberado, né? Doença que precisa ser curada, e você acha que você vai voltar da mesma forma. Né? Mas foi o que o pastor falou, se deixarem Jesus trabalhar, se deixar o Espírito Santo de Deus, se realmente for casa do Senhor Jesus, né? Porque muitos botam o nome de casa do Senhor Jesus, mas a casa não é colocada na mão do Senhor Jesus. Você lembra aquela passagem que a mulher ela fala para o marido dela para construir uma casa, né, um puxadinho, né, um quartinho para o profeta? Quando ela vai falar com o profeta, a casa já não é mais dela. Ela chega, ela espera ser convidada para entrar. Ela pede permissão para entrar, porque já não é mais dela. A partir do momento que construiu ali e cedeu para o profeta ali, aquele imóvel passou a não ser mais daquela mulher. Entendeu? Da mesma forma, se eu chamo a igreja, a minha igreja, a igreja que eu congrego de casa do Senhor, ela tem que pertencer ao Senhor. A vontade de ser feita ali tem que ser a vontade de Deus. Não pode ser a nossa vontade. Entendeu? Mas, voltando ao que eu estava falando, você sai para um culto achando que vai ser só mais um culto. E quando você chega lá, louvado seja o nome do Senhor, é o culto diferente, porque Jesus está presente no culto. E toda vez que Jesus está presente, irmão, algo diferente acontece, não tem jeito. Algo diferente vai acontecer. Tá? Uma outra coisa também que eu acho incrível nesse texto, que foi o que o pastor também citou assim por alto, é que não há clamor, não há pedido, e eu lendo, eu chego a ter um entendimento de que aquela mulher acho que nem viu Jesus ali, pastor. Eu acho que ela só viu Jesus na hora que ele chegou e a chamou para o meio ali, chamou para si, como diz a palavra, para poder liberar a cura para ela. E é isso aí, ó. E vendo a Jesus, foi ele que viu ela não viu, não. Ela nem sabia que Jesus estava lá, nem tinha visto Jesus. Entendeu? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não importa que a gente esteja passando, por maior que seja a nossa aflição, irmão, Jesus está vendo, irmão. Jesus está vendo. E aquela pergunta que foi feita pelos apóstolos a Jesus, né? Senhor, no meio daquela tempestade, não importa que pereçamos. Eu falei isso outro dia na igreja. Irmão, alguém estava conduzindo o barco. Se alguém estava conduzindo o barco, é porque tiraram da mão de quem? Quem é que tem que conduzir? É Jesus. Jesus é que tem que conduzir. Então, se alguém chegou lá e tomou frente, tirou da mão de Jesus, o que Jesus fez? Foi lá para o final, foi lá dormir lá, mano. Vocês não são bons, não? Vocês não sabem resolver tudo? Vocês não resolvem? Quando der ruim, vocês me chamam.
E aí Jesus fica lá. Amém? E quando eles vão procurar Jesus, ainda questiona, ainda o Senhor não se importa, né? Mas se tivessem colocado nas mãos, o controle nas mãos do Senhor, irmão, quem estava dirigindo, quem estava conduzindo lá o navio era Jesus. Entendeu? Então, há problema na nossa vida que a gente faz o quê? A gente tira o controle da mão do Senhor, pega na nossa mão, aí a gente faz uma porção de coisa, né? Uma porção de coisa horrível, uma porção de decisão errada, uma porção de decisão limitada, tá? Porque o ser humano, por mais, né, visão que ele tenha, por mais discernimento que ele tenha, irmão, precisa de Deus. Né? Precisamos de Deus. Sem Deus não adianta. Entendeu? Sem Deus não adianta. Por mais que a gente, por mais... O discernimento do pastor Cláudio é top, a visão do pastor Cláudio é top. É top porque ele bota na mão do Senhor. Entendeu? E o Senhor é que é a bússola, o Senhor é que conduz. Entendeu? Agora tem muita gente que, Senhor, deixa que eu levo. Então, ela não precisou pedir nada, mas ela agradeceu. E aí, a gente fazendo uma aplicação prática para o dia de hoje, tem tanta gente que pede, mas depois que recebe, agradecimento, né? Porque toda vez que a gente vai pregar sobre agradecimento, é sempre, né, os 10 leprosos e um que voltou. Porque até na palavra de Deus a gente não tem, irmão, um vasto de exemplo de gratidão, não. Entendeu? São muito poucos que voltam para agradecer, como são muito poucos que reconhecem, tá, o poder de Jesus. E toda vez que você reconhece a autoridade de Deus, toda vez que você reconhece a autoridade de Jesus, irmão, o seu milagre chega mais rápido, irmão. Entendeu? A sua bênção chega mais rápido. Tá? O centurião, você vê o centurião falou, não precisa nem ir lá na minha casa, não precisa nem ir lá, daqui mesmo, se eu libero uma palavra, também sou homem de autoridade, tá tudo resolvido, se eu libero uma palavra daqui que o meu servo vai ficar curado lá. Né? Enquanto isso, o Jairo, que era o outro principal da sinagoga, que sabia, com certeza deveria ser um dos que sabiam que Jesus era filho de Deus, como foi colocado aqui, né, muito bem pelo pastor, o que ele faz? Ele quer falar para Jesus como que Jesus tem que fazer para fazer o milagre na vida da filha dele. Não, o senhor vem comigo, que aí vamos até lá, e lá para o senhor lá chegar lá e impor a mão. Lembra, Naamã? Pensei que o profeta ia estender a mão, chamar o nome do seu Deus. Irmão, a pessoa ainda quer decidir como que Deus vai fazer ainda, irmão. É muita pretensão do ser humano. Aquela mulher não, aquela mulher ali, ó. Ela foi para o culto como ela ia sempre, passando por dificuldade, encurvada, né? Como eu falo, tendo a sua coluna afetada, que a coluna é onde tem a estrutura, é onde há a estrutura. Então, ela teve com a sua estrutura abalada, com a sua visão, né? Uma mulher que não podia olhar para o alto, só podia olhar para o chão, só podia olhar para baixo, estava encurvada, não tinha como olhar para o alto, entendeu? Imagina o desconforto, a péssima qualidade de vida, tudo isso, e ela estava lá, indo para o templo, tá? Não abrindo mão de ir para a casa de Deus, né? E a gente vê hoje, em contrapartida, qualquer coisinha, as pessoas abrindo mão. Abre mão da igreja, abre mão da presença de Deus, abre mão da palavra, abre mão de tudo, né? Por qualquer coisa. É só Deus fazer diferente daquilo que eu falei, não. Eu queria que ele impôsse a mão, né, que ele chamasse o nome de seu Deus, tá? Como não fez? Não vou mergulhar, não. Vou mergulhar no rio sujo? Tem o limpo, né? Se tem limpo, para que eu vou mergulhar no sujo? Irmão, todos nós estamos, né, a maioria de nós estamos dessa forma, questionador, irmão. Entendeu? E comigo acontece muito assim. As coisas vêm, acontece muito comigo como aconteceu com o Naamã. No primeiro momento, eu questiono ou não, aí só que eu deixo o Espírito Santo de trabalhar na minha vida. Aí Deus vem e fala comigo, filho, vem cá, não é mais fácil você obedecer? Você realmente vai querer sacrificar? Realmente você vai querer ir por esse caminho? E aí você começa a analisar, entendeu? Aí você começa a entender que nem tudo tem que ser do seu jeito, nem tudo tem que ser da sua forma, entendeu? E aí você vai
entendeu? Liberando, né, se abrindo. Eu falo que o crente ele tem que mudar todo dia, ele tem que estar aberto à mudança todo dia. Ele só não pode mudar aquilo que é bíblico. A pessoa faz o contrário. Aquilo que é bíblico, aí as pessoas querem abrir mão, quer mudar a Bíblia, quer isso, quer aquilo. Agora, aquilo que a nossa conversão diária, que é a mudança, tem sempre algo na minha vida e na sua vida que precisa ser mudado. Tá? Nós somos, tem sempre alguma área da nossa vida que nós somos encurvados, irmão. E que Jesus, essa noite, está falando, está querendo que a gente desencurve. Entendeu? Tem sempre alguma coisa na nossa vida que é encurvada, não tem ninguém perfeito. Né? E eu vejo muitas pessoas, às vezes por tempo de igreja, às vezes por experiências que já viveram, né? A pessoa... O defeito de quem é novo é achar que aquele que tem experiência, né, está ultrapassado, e o defeito daquele que tem experiência é achar que sabe tudo porque tem experiência. E aí acaba que os dois, né, pecam, os dois erram por causa disso. Agora, a outra pergunta que ele queria falar com o pastor é o seguinte: eu ia falar de discernimento, mas o pastor já falou, fiz algumas anotações aqui, o pastor já falou sobre discernimento, não há necessidade, certo? E sempre uma coisa também que a gente tem que estar sempre ligado, irmão. Sempre vai haver os inimigos do milagre, sempre vai haver os inimigos de Jesus, sempre vai haver aquela pessoa, meu irmão, que não vai estar satisfeito com o que Deus vai estar fazendo na tua vida, entendeu? Dentro desse contexto, eu vou estar passando de volta para o pastor continuar dessa linha aí. Pastor Cláudio, vai lá. Rapaz, é só cabecear e fazer o gol. Depois de um cruzamento desse, era onde eu ia entrar. Rapaz, perfeito. E aqui que está o problema. Né? Como foi falado o discernimento, né? Nós já citamos aqui, e por falta dele, hoje, as pessoas estão deixando com que anticristos, hereges, profanos e doutrinadores ou doutrina de Balaão estão agindo dentro da igreja, por falta de discernimento. E está dando glória a Deus, tá? Por falta de discernimento. E se a ovelha buscar em oração, e busque, irmãos, Senhor, me dê discernimento de espírito, vai ter lugar que você vai levantar e vai ir embora e Deus não vai te reprovar. Vai ter coisas que você vai falar assim: ei, isso aí não está inserido aqui dentro, não. E outro problema, irmãos, agora vamos para outra parte aqui. Isso não é nada generalizado, tá, irmãos? Não entenda dessa forma. Mas uma boa parte da igreja, ela tem retrocedido. E ela tem voltado a se encurvar outra vez. Entenda o que eu vou falar. A Bíblia diz assim: fizeram aquilo que era maravilhoso, vil. O que é vil? É desprezível. Então, tá uma regressão, e nós estamos vivendo o tempo de Laodiceia, irmãos. É os direitos do povo. Né? Aonde Jesus vai contrastar ali, presbítero, com aquela igreja, porque ela é muito atual para os dias de hoje. Quando ele começa a contrastar com aquela igreja ali, e aí eu paro para fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Pode a igreja ter contraste com Cristo? Não. A igreja foi chamada para ter contraste com o mundo, com a carne, com o pecado. Com Cristo ela tem que ter tudo igual. Aí ele começa dizendo assim diz aquele que é verdadeiro e fiel. Por que ele começa dizendo assim? Porque ele está falando para a igreja que vive uma mentira e não é fiel. E diz aquele que é desde o princípio, ou seja, eu ainda sou mesmo, mas vocês não. Você está entendendo como é que ele vai batendo na tecla onde há o contraste? Eu sou mesmo, vocês não. Aí ele vai dando seus conselhos de tudo que está ali em falta. E esse é o problema, sabe por quê? Porque está aqui, justamente no versículo
14, olha como é que a regressão está acontecendo. Jesus veio para tirar a igreja de uma religião que estava fazendo assim, ó, nos atrofiando, que nos fazia olhar para essa vida. Aquela mulher olhava somente para baixo, porque o seu corpo estava atrofiado, a sua coluna vertebral estava atrofiada, porque esse é o desejo de Satanás. Que o homem ande olhando, atrofiado olhando para essa vida, irmãos. E a Bíblia diz que maldito é aquele que vive para este mundo. Lê lá em Êxodo lá. E Faraó não queria deixar o povo subir. E a função de Satanás é não deixar a igreja subir. Você está entendendo? Por quê? Porque nós, quando Jesus veio, Jesus faz exatamente essa operação. Que essa mulher também representa a igreja antes de conhecer a Cristo. Essa mulher representa a igreja antes de conhecer a Cristo. Ela representa a igreja que está atrofiada, que não está entendendo a salvação, não entende o propósito de cruz, de eternidade. Jesus vem e endireita ela, porque o corpo de Cristo tem que ser assim. Paulo vai dizer assim, que vós tem que ser como edifícios o quê? Bem ajustado, aprumado. Você está entendendo? Não é a Torre de Pisa, não. Crente não é igual a Torre de Pisa, não. Que a Torre de Pisa na Itália é de lado. É aprumado, né? Então o Evangelho de Cristo, o Espírito Santo veio para aprumar, para fazer a igreja que é militante, que é avante, ela olha para frente e ela olha para o alto. Ela leva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, quando Jesus derrama o teu Espírito Santo, ele faz a igreja se erguer, andar de uma forma não altiva e não soberba, como muitos crentes são hoje. Porque acham que são algumas coisas, como muitos pastores e líderes são. Porque acham que tem uma igreja maior do que a do outro pastor, já conquistou algo maior por causa de uma multidão a mais. Às vezes você tem muita gente, você só tem mais problema do que o outro. Isso não significa fidelidade, significa que você só tem mais problema, se você não estiver debaixo da orientação do Espírito Santo. Mas só que hoje está vendo uma regressão, e a regressão está aqui. Exatamente no alerta que Jesus está dando aqui. Olha o que acontece, presbítero. Quando ele acaba de fazer o milagre, olha aqui, versículo 14, acompanha aí comigo aqui. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga. E por que ele tomou a palavra? Indignado, porque Jesus curava. Ei, deixa eu chamar a atenção para um detalhe aqui, nessa palavra aqui. Ele não pediu licença a Jesus, não. Ele não fez um sinalzinho, educadamente, dizendo assim, agora é minha vez de falar, não. Ele interrompeu a Jesus. Tomando a palavra, aqui nesse sentido, é interrupção. E aí, o problema é que muitos, hoje, não deixam mais Jesus ter liberdade de operar dentro da casa. Por que não deixam Jesus mais operar dentro da casa? Por que Jesus está sendo interrompido de fazer aquilo que ele quer fazer? Por quê? Porque a evidência não tem sido para os líderes. Porque a evidência não tem sido para os pastores. Porque a glória que saiu da boca daquela mulher foi para Deus, não foi para o homem. E aí, muitas vezes, machuca, né? Afinal de contas, eu trabalho tanto, eu chego aqui, eu abro a igreja, eu sou o homem que faço isso, e eu merecia o crédito do elogio, dizer assim, olha, esse aqui é o meu pastor, que hoje é, né? Enfim, esse homem aqui, quando abre a boca, os querubins, né? Tem que exaltá-lo, ele que deveria estar lá no lugar do serafim, dizendo santo, santo, santo. Aliás, dizendo para ele que ele é santo, né? Então, santo que ele é. Então, como não é assim, aí Jesus é interrompido, porque não tem glória para homem. Esse espaço aqui, irmãos, chamado Evangelho, não tem glória para você e para mim. Se qualquer um que veio granjear
glória para si mesmo, está no lugar errado. Sabe quem nós somos no Evangelho? Eu vou falar. Quem nós somos no Evangelho? Pelo menos eu quero ser assim. E espero que cada um de nós sejamos assim. Quando o rei Davi está lá no final do seu reinado, ele diz assim, quem vai reinar é Salomão. Vocês vão pegar e fazer o seguinte, pega um homem aí, coloca Salomão em cima da jumentinha do rei, porque só pode subir ali quem é rei. E aí, manda ele aqui, ó, embaixo. Olha só, presbítero. Manda ele pegar a rédea aqui embaixo. A multidão vai estar em volta dele. O rei vai estar em cima e ele vai puxando aqui a jumentinha e gritando, viva o rei, viva o rei, viva o rei. Só isso ele vai fazer. Sabe por quê? Nós somos exatamente esse homem que está aqui embaixo, somos encobertos pela multidão, ninguém nem sabe quem somos nós, porque quem tem que estar em evidência é o rei, que está aqui em cima, é ele que tem que estar visível para todos. É ele. Nós só somos aquele que foi chamado para puxar a jumentinha e gritar, viva o rei. Nós não temos que estar em cima com as vestes reais, não. A glória é dele, irmão. A glória é dele. Mas tem gente que derruba ele e quer subir. E acha que deve ser carregado por ele. Então, esse príncipe aqui, ele tem indignação e vai fermentar o negócio, por quê? Porque Jesus está operando. Porque a glória está sendo para ele. E está sendo interrompido. Então, irmãos, entenda uma coisa. Muitas igrejas estão voltando a se encurvar outra vez. Estão retrocedendo no processo. Devido a homens que estão tomando a direção do Espírito Santo, estão banindo o Espírito Santo, estão tirando o Espírito Santo do controle das igrejas, estão fazendo o que quer. Esses dias eu vi um vídeo, já vou passar a bola aqui, eu vi um vídeo que acaba um batismo dentro de uma igreja grande, e a piscina está ali, o batistério, dentro da igreja, sem problema nenhum, desde que haja imersão, é batismo, está tudo certo, né? O que não pode ser é aspersão, né? Bom, pelo menos que a Bíblia diz ali. Mas isso aí a gente fica para outro papo. Mas veja bem, quando acabou o batismo, acabou o culto, toca-se uma música alegre, eu não vou chamar de louvor, e começa todo mundo que não foi batizado a pular de roupa e jogar água para cima, e virou banho de piscina, e todo mundo ali gritando, e joga pro alto, e pula outro, e pula irmão de roupa social, e pula outro, tal. Pastor, você está sendo muito chato, radical. Pastor, você é quadrado. Não sou não, irmão. Sou não. Eu só entendo, às vezes, alguma coisa diferente. Porque, veja bem, se você construiu dentro de um templo um batistério para que pessoas sejam batizadas ali, se está dentro daquele lugar, é santo. Ou pelo menos tem que ser. Se acabou de haver um batismo ali, aquele lugar tem que ser consagrado. E se aquele lugar... O que se faz? Acabou, fecha-se a piscina, porque aquele lugar ali é para um acontecimento de santificação, de arrependimento. Aí, por que tem que haver bagunça como se fosse qualquer lugar aquilo ali? Ah, pastor, e se nós alugarmos um lugar para fazer isso? Aí tudo bem. Você alugou um lugar lá, é um clube, né, separadinho, você fez o batismo ali, no momento que vocês estão ali, aquele lugar ali vai ser consagrado ao Senhor. Depois, quem quiser fazer o que quer, é problema deles. Para ficar bem explicadinho aqui. Mas dentro da igreja, não, irmãos. Dentro da igreja, não. Por isso que as coisas estão ficando bagunçadas. Por isso que está virando clubinho social a Igreja de Cristo, tá? É o clubinho da galera que toca em qualquer lugar. Hoje toca na igreja, amanhã toca no forró. Hoje toca na igreja, amanhã toca em qualquer lugar aí. Casamento profano, faz qualquer coisa. Entendeu?
É a igreja que... a hipergraça. É por isso que está o negócio bagunçado. Por isso que o discernimento de espírito sumiu e tem demônio cultuando, rodando, brincando, fazendo o que quer, porque Jesus também não está ali. Jesus não está ali porque ele não é convidado e Jesus não divide sua glória com ninguém. Esse é o problema. A regressão da igreja. A regressão de muitos lugares estão regredindo. Estão voltando a lamber o próprio vômito, como o cão. Olha que nojo. Lamber o próprio vômito. Estão voltando para a carne. Trazendo para dentro da igreja aquilo que não é propício, para fazer propício para ganhar alma. Ah, porque da minha igreja vai ter quem se quiser colocar, coloca, tá, irmão? Eu também não sou dono da verdade, não. Aí é você e Deus. Ah, vou botar um globo de ouro lá, igual nas discotecas dos anos 90, vou fazer um culto jovem lá, porque aí vai ser bom, e jovem gosta disso mesmo, e o pau vai quebrar, e a gente vai conquistar muitos jovens. Isso aí, irmão. Bota para quebrar, irmão. Vai lá. A porta do inferno está aberta. Entendeu? Se é para sair do mundo, você vai trazer o mundo para dentro da igreja? Aí você coloca o Espírito Santo sai, porque a única luz que tem que brilhar lá é dele. Então, irmãos, a gente tem que entender que tem coisas que não dá mais para aguentar. Tem líderes que, se ele não for evidência, não dá mais para aguentar. É a turma da mãozinha mirrada, ó. Só aponta para cá, a mãozinha mirrada. Se eu não orar, não acontece. Se eu não fazer, não. Você só está de pé porque eu oro por ti na madrugada. Sério? Não pode parar de orar para ver se eu vou cair. É tão bom assim? Não. Eu estou de pé porque o corpo de Cristo está de pé. Enquanto eu fizer parte do corpo de Cristo, não há individualismo. Há uma conquista de um corpo. Somos todos o corpo. Presbítero, por favor. Interessante é que quando a pessoa tem uma pregação nessa linha que o pastor trouxe agora no final, que é algo que me deixa extremamente de cara quente, vou dizer assim, é que a pessoa, quando deixa o Espírito Santo de Deus usar e ministra uma palavra dessa, que é uma palavra que a igreja hoje precisa ouvir, ele faz duas coisas. Primeiro, ou ele pede desculpa, ele fala assim, irmão, preguei isso aqui, mas os irmãos me desculpem, tá? Aí você pede desculpa porque pregou a palavra. Ou então você fala assim, eles, né, falam assim, estou falando isso, mas aqui não acontece isso não. Porque para que Deus vai te levar para falar algo no lugar se lá não acontece? Para Deus, se Deus te leva para te falar alguma coisa, é porque há um contexto. Entendeu? Não vou dizer que vai estar acontecendo ali 100%, mas algo, de repente, está ali no início, algo está numa intenção, de repente a igreja está deixando de vigiar em algum lado, ou alguma liderança precisa ouvir aquilo, porque está pensando em mudar o jeito de ser, ou então está precisando ouvir para poder consertar o jeito, mas aí a pessoa vai e faz o quê? Estou falando isso, mas não é aqui não. Ou então fala, então pede desculpa. Né, irmão? É aquilo que a gente fala. A palavra de Deus, irmão, ou ela te converte, ou ela te muda, ou ela te ofende. Entendeu? É diferente de falta de educação. Como eu já vi muita gente pregando, e a pessoa vai pregar e a pessoa é mal educada. Aí é outra coisa. Entendeu? Eu não posso te agredir. Entendeu? Pregando. Mas a palavra de Deus, ela vai, com certeza, né, entrar em muitos corações como algo que ali naquele momento, se você não estiver no prumo, vai ser algo que vai te constranger, vai ser algo que vai... Eu costumo dizer que desde quando eu conheci Jesus, sempre falo, quem já me conhece há um tempo sabe que eu falo isso, depois que eu conheci Jesus, nunca mais eu pequei em paz, irmão. Eu pecava em paz, pecava, estava tudo tranquilo. Entendeu? Só tinha aquelas coisas que eu nunca fiz, que era roubar, matar. Então, eu não roubei, não matei, não me prostituí, no sentido de, né, prostituição sexual,
Aí eu falava assim, não, pecava e estava tudo certo. Entendeu? Só que aí o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida. E aí, depois que o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida, eu comecei a tomar martelada. E ao começar a tomar martelada, irmão, aí a nossa vida entra num prumo. Entendeu? Agora, por mais palavras como essa, né? Por mais palavras que a igreja precisa ouvir e dita no momento certo. Porque, como está lá no livro de Eclesiastes, há tempo para tudo. Entendeu? Há tempo para tudo. Então, as igrejas hoje estão atrofiadas, tá? Em muitas igrejas, culto de doutrina. Cadê o povo? O povo corre. Culto de libertação. O povo corre. Tem crente, tá? Que não quer ser liberto. Tem crente que acha que eu já vi o irmão falar de dentro da igreja que crente não precisa de libertação. Se você é crente, está na igreja, a palavra de Deus está dizendo que a filha de Abraão estava ali 18 anos sendo escravizada por Satanás ali, a pessoa lê a Bíblia, né? Mas é por isso que a gente fala, hora dos esclarecedores, entendeu? Tem muita gente que lê a Bíblia como um livro qualquer, meu irmão. Lê a Bíblia como está lendo um jornal aí, entendeu? Tem gente que lê um jornal, lê uma notícia e depois sai comentando diferente do que estava escrito ali, não prestou atenção nem no que leu. Aí tem gente que lê a Bíblia assim. Então o cara lê uma passagem como essa e depois vai para a igreja no microfone falar que crente não precisa ser liberto. Não, se você é crente, não precisa de libertação, não. Tem que trazer quem está no mundo para ser liberto. Né? Se há crente oprimido, se há crente possesso, se há crente, entendeu? Tudo quanto é situação que você possa imaginar. Eu sempre falo, existem duas batalhas, tá? Dentro da mesma guerra. Ah, a sua apareceu aí, a minha hoje está de folga. A minha não está aqui, não. A sua é filha, né? Minha neta. Tá? Duas frentes de batalha. Uma do lado da porta para dentro, irmão. E a outra lá do lado de fora. A gente tem que ir lá do lado de fora buscar e trazer para cá, para o nosso lado. Mas a gente tem que trabalhar quem tá aqui, os que estão aqui do nosso lado. Entendeu? É pastor que não faz gabinete, não cuida das ovelhas. Tá entendendo? E aí? Entendeu? Como é que fica? Entendeu? Essa prestação de conta que vai ser dada pelos pastores aí, meu irmão, eu fico pensando, Jesus, misericórdia. Entendeu? E não vai ter. E vai ser uma hora que não vai ter. Né? Vai ser uma hora que não vai ter. Ele não vai ter misericórdia. Entendeu? Então, aquela serva, né, de Abraão estava ali. Ou seja, aquela mulher de Deus, serva de Deus, estava ali, irmão. 18 anos aprisionada por Satanás. Então, tem crente aprisionado, tem crente oprimido, tem crente possesso, e todos nós precisamos deixar Jesus trabalhar, louvado seja o nome do Senhor, para que haja libertação. Amém? Pastor, mais alguma coisa? Fala comigo. Amém. Eu vou encerrar minha participação deixando um comentário aqui de bênção para a sua vida, para a vida daqueles que estão nos assistindo, usando a palavra que nós falamos aqui no começo sobre não tem como, irmãos, entrar num ambiente onde está Jesus e nada acontecer. Isso só vai acontecer se nós não quisermos. O presbítero disse assim, às vezes nós vamos todo encurvado, né? Com as nossas demandas, limitações, né? Como qualquer um. Não, ninguém foi a primeira vez na igreja pulando de alegria, dizendo assim, eu estou aqui para agradecer, eu vim aqui, oh, glória, agora eu quero virar crente porque eu estou muito feliz. Não. A gente foi porque a gente sabe que necessitava de Jesus mudar essa história. De deixar ele fazer isso aí. Então, faça como foi falado pelo presbítero, como eu também comentei. Existe uma passagem, né, que 4 homens pegam um homem paralítico, presbítero, e aquele homem entrou pelo telhado. E evangelho é isso aí. Muitas vezes a porta
não vai estar acessível. Eu não estou falando da porta chamada Jesus, porque essa sempre estará acessível, mas eu estou falando da porta de acesso até a Ele. Às vezes tem muito impedimento, tem uma multidão de coisas que não vai te deixar chegar lá. Você olha a mulher do fluxo de sangue, né? Ela tem que romper a multidão. Você olha aqueles 4 homens, quando eles estão olhando, ali, ó, Jesus está lá dentro da casa, mas aonde? Não se sabe, só sabe que ele está pregando. Então a voz dele é que nos impulsiona a chegar até lá. Não é pela visão, mas é pela voz, porque a fé vem pelo ouvir. E aqueles homens, eles vão achar uma forma de chegar até ele e achar o telhado. E eu quero desejar que você ache uma forma de chegar até ele. Uma forma que te leve verdadeiramente até Jesus Cristo. Sempre há um jeito, a fé vai te levar, junto com a tua necessidade, a achar Jesus. Desde que você queira. Pastor, a minha vida está em frangalhos. Eu estou como essa mulher, eu estou encurvada, só olho para a minha dívida, só olho para os meus pecados, só olho para as minhas limitações, só olho para o gigante. Enfim, eu estou com a visão atrapalhada, eu estou como paralítico, eu não consigo mais caminhar, eu já caminhei um dia, mas eu não consigo mais. Mas, meu irmão, nem que for carregado, você vai. Você vai. Eu desejo que você encontre, sim, um lugar em Cristo Jesus, porque hoje, se você entra pelo telhado, amanhã você sai pela porta, glorificando a Ele. Aquele homem saiu de pé, e não tem como você e eu entrarmos encurvados, deitados, atrofiados, aleijados, paralítico, na presença de Jesus, espiritualmente ou fisicamente, não sair de pé. Ele vai fazer você sair andando de cabeça erguida, irmão. Ele vai fazer você sair andando de cabeça erguida e vai mudar essa situação. Basta uma coisa, você entender uma coisa. Ainda que essa obra esteja na mão dos homens, mas ela é de Deus. E eu quero encerrar aqui, verdadeiramente agora encerrando, dizendo uma coisa. Há uma grande fatia do bolo, uma grande, não é pequena, uma grande fatia do bolo de pessoas que não voltam mais para a igreja porque se decepcionaram com alguém ou com alguma liderança. Ah, mas isso é desculpa, pastor. Ó, irmão, não é assim também não. Ah, nós não podemos olhar para o homem. Como? Você é cego? Não tem como não olhar, não, irmão. O homem sabe ferir, tá? O homem sabe machucar. E uma palavra mal colocada arrebenta uma vida. Talvez isso não seja justificativa lá em cima. Justificativa é uma coisa. Motivo para você hoje estar ferido? Tem. Mas não olha para isso, não. Entenda que a obra está na mão dos homens, mas ela é de Deus. Ela pertence ao Eu Sou, ao Deus dos deuses, ao Senhor do Senhor. E Ele vai restaurar. Você vai encontrar um lugar que hoje você está todo aleijado de tanta pancada que você tomou por falta de sabedoria de alguém. E aí, como o presbítero diz, às vezes a gente está encurvado porque não liberou perdão. Tá vendo como é que a palavra é? E o perdão vai atrofiando mesmo, toda a estrutura espiritual. Libera o perdão, entra. Você não é obrigado a ficar na mesma igreja que você foi ferido, vai para outra. Tem gente que é o seguinte, deixa eu encerrar agora de verdade. Tem gente que é o seguinte, presbítero. Não, eu sofri naquela igreja, me arrebentaram lá e fizeram isso, e agora eu tenho que voltar para lá porque é uma questão de honra. Não, irmão. Você vai lá, se reconcilia, perdoa, segue. Mas se você sentir que não vai estar bem, ora ao Senhor. Não existe a questão de honra, de ficar no mesmo lugar que aconteceu, porque a confiança não vai ser mais a mesma, pronto. A gente tem que ser sincero, irmão. Para com isso. Eu tenho que ser sincero. Fala, pastor, irmão, te perdoa, me perdoa também, mas de todo o coração. Eu vou seguir minha vida. Se der para continuar ali, de coração, continua. Mas se não der, segue, vai ser ajudador de alguém que precisa de você. Deus abençoe a tua vida, que você encontre esse caminho, que você
Eu tenho certeza que Deus está mandando falar para pessoas aqui. Perdoa. Volta. A casa ainda é do Senhor. A casa ainda é do Senhor. Amém? Presbítero? Quando Deus toca um e toca o outro em seguida também, é porque com certeza tem gente precisando dessa palavra. Eu quero agradecer, irmãos, né? Primeiro aquelas pessoas que sempre, né, estão nos ajudando, tá? O Rodrigo, né? Nosso irmão Rodrigo está sempre acompanhando com a gente. A Cristine também, tá? Eu separei vocês dois primeiro pelo seguinte, eu quero saber, os 4 mensageiros estão esperando vocês dois tomar vergonha e marcar comigo, com o pastor Cláudio, para a gente poder fazer a live. Não, tem até que interromper, porque aí eu também quero saber. Cadê essa dupla dinâmica? Estamos só esperando eles dois, tá bom? Vamos lá também. Irmão Canudo Aguiar, paz do Senhor Jesus, obrigado. Tá? Pastor Silésio está sempre com a gente também. Deus abençoe, obrigado. Dá um abraço naquele povo, tá maravilhoso lá. A gente já pregou algumas vezes lá no Pastor Silésio. É bênção. Trabalho de varões lá também é uma bênção. Certo? E também agradecer também ao pastor André. Pastor André, eu vou estar lá com os varões. Tá? Recebi o áudio do pastor. Vou estar lá com os varões dia 8, se não falar a memória. Vou estar lá em nome de Jesus. Gilberto Marinho, Deus abençoe. Irmã Daiane Medeiros, que Deus também abençoe. Tá? E o irmão Gildade. Irmão Gildade também hoje deu uma passada por aqui. Não sei se está ouvindo até agora, mas deu uma passada por aqui. É outro também que já está convidado para um dia, né, participar conosco aqui. Né? As portas já estão abertas. Né? O dia que quiser, pode vir participar. Amém? Irmãos, eu vou dizer o seguinte, essa live de hoje vai se juntar às melhores que nós já fizemos aqui, tá? Foi muito proveitosa, você vê que é uma live enxuta de 1 horinha, mas Deus falou de uma forma tremenda, tá? E tenho certeza que todo mundo que assistiu e que vai assistir, tá? Sai edificado, tá bom? Em breve nós estaremos aí com o nosso, né, os 4 mensageiros, tá? Ore por nós, ore pela minha vida, ore pela vida do pastor Cláudio. Necessitamos, tá, das orações, é que eu sempre falo, não tem super crente, não tem super pastor lá, nem super presbítero aqui, não. Necessitamos das orações, tá, dos irmãos. Somos irmão Judas, a paz do Senhor, irmão Judas. Isso. Vem aqui também ajudar a gente também. Tá? Aprendeu muito. Esse homem esconde o ouro, hein, presbítero? Judas esconde o ouro, hein? Eu sei disso, já vi pregando lá. Eu vi pregando lá. Judas esconde o ouro, hein? Eu não vou falar mais nada. Amém. E os irmãos, né, que estão sempre acompanhando a gente, em março, tá? Eu vou, né, mais uma vez, oferecer a Deus o meu propósito, Provérbios de 31 dias. Eu vou fazer 31 dias direto de live, falando sobre o livro de Provérbios, tá? Eu vou ver um jeito de fazer desse ano que não fique tão... Porque foi ano passado, retrasado, eu fiz com o irmão Rodrigo, pastor Cláudio. Foi 31 dias e cada dia era mais de 1 hora de live. Aí ficou muito puxado. Então, nós vamos fazer... A gente deve escolher alguns versículos e tal, dar uma resumida para a gente, pelo menos uma live de, sei lá, de 20 minutos, de meia hora, mas pagar esse voto aí que, pelo menos uma vez por ano, a gente gosta de pegar o livro de Provérbios durante os 31 dias do mês, cada capítulo, um dia a gente fazer menção. Tá? Junto a jejum, oração e outras coisas mais. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Foi uma live abençoada. Obrigado, pastor Cláudio, mais uma vez. Essa camisa é do ministério? É do ministério, né? Benção, ficou bonito. A minha também é, só que a minha aparece mais atrás. Mas é benção. Até a próxima, tá? Deus abençoe a esposa, a família, a pastora aí, a família, todo mundo. Tá? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Graça e paz. Até a próxima.